Olá, pessoal! Nós vamos nessas aulas tratar sobre a redação oficial, tema muito discutido e questionado em muitos concursos públicos, inclusive concursos realizados pelo CESP. Redação oficial é tema quase que obrigatório em alguns concursos da esfera federal. Então vamos analisar como ocorre, né, quais são as formas, de onde é oriunda a redação oficial e qual é o seu uso comum, né, nos expedientes administrativos e para que serve, qual é a finalidade da redação oficial, ok? Nosso trabalho ele foi feito por intermédio do Manual de Redação da Presidência da República. Exatamente questionado, é o que vem no edital de seu concurso público. Redação oficial por intermédio do Poder Executivo, tá? É a instrução normativa que foi feita, número 4, e ela foi atualizada. Então, nós hoje estamos na segunda edição atualizada do Manual da Presidência da República, tá bom? Já do ano aí de 2002. Vamos lá, então? Então, nós temos redação oficial. O que é? É todo ato normativo e toda a comunicação do poder público, ok? Quer dizer, é ato normativo e comunicação do poder público. Nós temos características, vamos lá. Caracteriza-se por meio da impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, formalidade, uniformidade, concisão e clareza. Quer dizer, as características de uma redação oficial apresentam uma impessoalidade do funcionário, né, público, uso do padrão culto da língua portuguesa, da linguagem, formalidade, os atos todos são formais, uniformidade, padrão, os atos são, né, padronizados, uniformes, concisão, nós temos a concisão, você vai falar o máximo de palavras, né, com o mínimo, utilizando o mínimo de redação, quer dizer, você fala um contexto grande com um mínimo de palavras, então nós temos a concisão, que preza a redação oficial. E também a clareza, certo? Que anda juntamente, né, em conjunto com todos os aspectos anteriores da redação. Deve ser isenta da interferência da individualidade. Então, por quê? A pessoa que está escrevendo, ela escreve para, né, o poder público, ela representa o poder público, ela escreve por ele. Então, ela se comunica para o poder público. Então, quer dizer, é uma comunicação feita para, né, da administração, para a administração que está ali, né, utilizando a redação para poder se comunicar, ok? Então, nós temos também o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais é decorrente do próprio caráter público. Então, quer dizer, tudo que o usuário, o servidor público, utiliza dentro da esfera pública, ele faz, né, pela administração, ok? Nós temos também, veja, o texto oficial requer o uso do padrão culto da língua. Então, é necessário que esse usuário tenha atualização, né, de conteúdo gramatical, ortográfico, ele entenda, né, estude, se intere, porque é necessário que ele tenha conhecimento. Então, a linguagem culta da língua ela é preservada e utilizada nesses documentos administrativos, ok? Veja, por isso, observa-se em qualquer ato público regras da gramática formal e vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Por quê? O documento que é confeccionado, ele passa por diversos setores, por vários outros usuários, vários outros servidores que devem entender da mesma forma, né, o caráter solicitado no documento. Quer dizer, a linguagem utilizada ela deve ser comum a todos os usuários, né, da língua, né, a todos os usuários do sistema do órgão público. Então, veja, a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial corrige diferenças lexicais, quer dizer, vocabulares, morfológicas, né, de palavras, flexões de palavras,
ou sintáticas, posição dessas palavras, né, dentro dos textos, a ordem sequencial nas frases, o fácil entendimento, modismos, vocabulários, e permite, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos, ok? Quer dizer, é um universo comum a todos os usuários da língua, né, portuguesa, e que estão ali à disposição do serviço público, tá? Bom, quais são as características da redação oficial? Então, vamos ver por partes, né, para nós entendermos. Nós temos a primeira característica, é a impessoalidade. Então, vamos ver? A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade. O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica, da impessoalidade de quem recebe a comunicação e do caráter impessoal do próprio assunto tratado. Quer dizer, nós estamos tratando de assuntos da administração, por ela nós trabalhamos e por ela nós nos comunicamos, ok? Quer dizer, quem se comunica na realidade não é o próprio servidor, e sim a esfera pública. Linguagem. O texto oficial requer o uso padrão culto da língua. Por isso, observa-se regras da gramática formal e vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Então, é bom ressaltar, né, nesse último item, o que é vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Nós temos que ter uma linguagem objetiva, clara, precisa. Não uma linguagem antiga, né, arcaica, com inversões sequenciais, né, de ordem, difícil de compreensão, termos não conhecidos. Quer dizer, a linguagem nossa tem que ser uma linguagem clara, objetiva, usual, comum a todos os usuários. Não há como nós nos utilizarmos, né, de termos aí passados, muito antigos, que dificultam a compreensão dos assuntos, né, de caráter da própria esfera pública. Bom, nós temos mais características. Formalidade. As comunicações oficiais respeitam a formalidade, não só ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento, mais do que isso, a formalidade diz respeito à polidez e à civilidade. Quer dizer, nós temos que utilizar linguagem formal, tratamento formal, empregos de pronomes corretos, né, nos documentos públicos. Por quê? A própria condição da esfera pública, do caráter público, exige que essa redação seja eficiente, seja uma redação adequada e atinja seu objetivo tocando a autoridade de forma correta, não utilizando uma linguagem diversa, né? Uma linguagem formal, pelo contrário, uma formalidade natural, precisa e de respeito, né? Pelo próprio poder, respeitando a própria função pública, né? O próprio poder e as comunicações administrativas, as comunicações públicas que são expedidas. A uniformização, a clareza de digitação, o uso de papéis uniformes e a correta diagramação do texto são indispensáveis à padronização. Quer dizer, o texto oficial ele é um texto padrão. Então, nós temos o papel certo, o texto correto, certo e padrão para um ofício, para um memorando, para uma ata. Nós temos os documentos adequados e as formas adequadas de redigir. Então, existe uma padronização de documento oficial, de documento público, ok? Concisão. A qualidade do texto oficial preza a concisão. O texto deve transmitir o máximo de informações e o mínimo de palavras. Então, quer dizer, é a concisão, né, que trabalha juntamente com a clareza, né, que nós vamos agora comentar. A concisão resume-se em economia linguística, ou seja, cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentem ao que já foi dito, ok? Então, nós temos aí falar tudo o que é necessário,
mas com uma economia linguística, com pouquíssimas palavras e as palavras certas, as palavras, né, adequadas para aquela situação, para aquele contexto. E a clareza? A qualidade básica do texto oficial é a clareza, é a possibilidade imediata de compreensão pelo leitor. A clareza não é algo que se atinja por si, só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Quer dizer, a clareza ela é imprescindível, né, em um texto oficial, pois nós não podemos usar uma linguagem difícil, uma linguagem gongórica, né? Lembrando do gongorismo, o que é isso? Aquela inversão drástica nas frases, linguagem difícil, latinismos, né? Termos que são exagerados, que são não entendidos, né, pelos usuários. Então, quer dizer, às vezes um documento vai tramitar e não tem uma linguagem adequada, porque o pedido, as pessoas não conseguem interpretá-lo, né? Então, fica-se difícil de trabalhar numa esfera pública com servidores que não estão utilizando de forma adequada a língua portuguesa. Por isso que o texto, a redação oficial, preza uma linguagem concisa e uma linguagem prática, clara e precisa, ok? Nas próximas laudas, nas aulas, nós vamos ver mais algumas características e também diagramação, fecho e outros aspectos, modelos aí de documentos oficiais. Até lá!